No sertão da Bahia, onde a lei era o fuzil e a honra valia mais que ouro, um nome passou a ser sussurrado com medo: Chucky Baiano. Ele invadia casas à noite, marcava mulheres como gado e matava quem ousasse resistir, jurando agir em nome de Lampião. Mas quando o capitão descobriu que seu nome estava sendo usado para justificar estupros e massacres, a caçada deixou de ser vingança, virou sentença de morte. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A mulher corria como bicho acuado no meio da caatinga, tropeçando entre chique-chiques e mandacaros, com o vestido rasgado grudando na pele suada. O silêncio da noite só era cortado pelo arrastar apressado dos pés descalços e pelo estalo seco dos galhos quebrando sob seu peso. Atrás dela, vozes grossas e risadas sujas ecoavam no escuro. "Corra, rapariga!" gritou um dos homens, a voz carregada de cachaça e maldade. "O capitão quer conversa com tu." Ela sabia que não era conversa. No sertão, quando um cabra invocado mandava chamar, era desmantelo na certa. "Vixe Maria", pensava, ofegante, sentindo o peito arder. Tinha deixado Mainha chorando no terreiro, agarrada ao rosário, pedindo proteção a Padre Cícero. "Se avexe não, minha filha, Nossa Senhora há de guardar tu." Mas ali, no meio daquele mato fechado, parecia que até os santos tinham virado o rosto. O primeiro disparo cortou o ar, levantando poeira ao lado do seu pé. Ela soltou um grito abafado e trupicou, caindo de joelhos na terra quente. Antes que pudesse levantar, mãos brutas a puxaram pelos cabelos. "Achamos a fulô do capitão", disse outro, cuspindo no chão. "Não falei que ela não ia longe?" Ela se debateu, arranhando, mordendo, chutando como podia. "Me largue, cabra safado!" gritou com a voz rouca. "Pelo amor de Deus!" A resposta foi uma lapada seca no rosto. O gosto de sangue encheu sua boca. O homem que a segurava sorriu com dentes amarelados. "Deus não mora aqui não, bichinho. Quem manda nessas bandas é Chucky Baiano." O nome caiu pesado como pedra. Até o vento pareceu parar. Os outros homens fizeram silêncio por um instante, como se temessem até pronunciar aquilo alto demais. Chucky Baiano, o caba da peste que invadia casas de madrugada, arrodeava vilas inteiras e levava mulheres como quem escolhe bode na feira. Quem resistia, morria. Quem implorava, apanhava. Quem sobrevivia, carregava a vergonha como cicatriz. Ela tentou rezar, mas as palavras se embolaram na garganta. "Ave Maria, cheia de graça." Outra pancada. O mundo girou. Quando o sol nasceu, seu corpo foi encontrado por 2 vaqueiros à beira da estrada de barro que levava a Juazeiro. O vestido em mói de trapos, os pés feridos, o olhar perdido no nada. Um deles tirou o chapéu encabulado. "Eita, gota serena!" Mais uma. O outro fez o sinal da cruz. "Esse desmantelo não pode continuar. Esse fi de rapariga tá acabando com o sertão." O nome correu mais ligeiro que notícia de chuva. De boca em boca, de feira em feira, de bodegueiro a tropeiro, até chegar aos ouvidos de quem mandava de verdade naquelas terras. Naquele tempo, Lampião e seu bando estavam acampados nas redondezas de Monte Santo, cobrando imposto dos coronéis e protegendo coiteiros fiéis. O povo podia até chamar de cangaceiro, mas muitos diziam que era justiça com chapéu de couro. Foi um matuto magro, com o rosto queimado de sol, quem levou a notícia ao acampamento. Chegou tremendo, segurando o chapéu contra o peito. "Capitão", disse a voz falhando. "Tão dizendo por aí que esse tal de Chucky Baiano anda fazendo desmantelo em seu nome." Lampião ergueu os olhos devagar. O silêncio caiu pesado sobre o acampamento. Até os passarinhos pareceram se calar. "Repita, cabra", disse ele.
A voz baixa, mas cortante. O homem engoliu seco. Ele diz que é dos seus, que as mulheres que leva é imposto da revolução. Maria Bonita, sentada ao lado, sentiu o ar mudar. Conhecia aquele silêncio. Era pior que tiro. Era quando o capitão ficava frio que nem lâmina. Lampião cuspiu no chão, apertando o punho até os nós dos dedos ficarem brancos. "Não diga", murmurou. "Tem cabra safado usando meu nome para fazer desmantelo com mulher?" Ninguém respondeu. Ninguém ousou. O vento soprou quente, levantando poeira entre as barracas improvisadas. Ao longe, um urubu descrevia círculos lentos no céu claro, como se já soubesse que mais morte vinha por aí. Lampião se levantou devagar, ajeitando o chapéu de couro na cabeça. Seus olhos brilhavam, não de raiva descontrolada, mas de algo pior, decisão. "Pois escutem bem, meu irmão", disse, olhando um por um dos cangaceiros. "Quem mexe com mulher indefesa num é homem. E quem usa meu nome para isso tá com a sentença assinada." O bando permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Naquele instante, sem que ninguém dissesse mais nada, o destino de Chuck Baiano já estava selado. O acampamento despertava devagar, com o cheiro forte de café torrado se misturando ao da buchada, que fervia num tacho preto, pendurado sobre o fogo baixo. Alguns cabras limpavam armas, outros remendavam gibões, enquanto o sol começava a esquentar a terra rachada do sertão. Mas naquele dia, o ar estava pesado, como se a caatinga inteira segurasse a respiração. Lampião permanecia de pé, olhando o horizonte, o punho fechado junto ao cinturão onde repousava o punhal. Maria Bonita observava de longe, encostada num umbuzeiro, sentindo que algo arretado estava para acontecer. Conhecia aquele silêncio do capitão, silêncio de quem já decidiu. O fuxico correu ligeiro entre os cangaceiros. "Dizem que o cabra anda dizendo que é da gente", cochichou um. "Se for mentira, já tá morto", respondeu outro, cuspindo no chão. Antes que a conversa crescesse, um alvoroço se formou na entrada do acampamento. 2 homens chegaram trazendo uma mulher amparada pelos braços. Ela vinha quase arrastada, os pés descalços feridos, o vestido sujo de poeira e lágrimas secas marcando o rosto encovado. "Capitão", disse um dos homens, "ela veio lá das bandas de Uauá. Diz que precisa falar com o senhor." Lampião se virou devagar. Seus olhos percorreram a mulher de cima a baixo, não com desconfiança, mas com atenção fria, como quem lê uma história escrita em cicatrizes. "Solte ela", ordenou. A mulher mal conseguiu se manter em pé. Maria Bonita se aproximou, oferecendo água num copo de alumínio amassado. "Beba, fulô. Se avexe não." A mulher segurou o copo com mãos trêmulas, bebeu um gole e começou a chorar em silêncio, o corpo sacudindo como vara verde. "Fale", disse Lampião, a voz firme, sem pressa. Ela tentou, mas a voz saiu quebrada. "Capitão, eu vim pedir justiça." O bando inteiro se aquietou. Até o estalar da lenha no fogo pareceu alto demais. "Meu nome é Quitéria", continuou ela, limpando o rosto com o punho. "Minha filha, minha menina de 17 anos, foi levada." Maria Bonita apertou os lábios. "Quem levou o bichim?" A mulher ergueu os olhos, cheios de dor e vergonha. "Um cabra que se diz homem do capitão Lampião." Um murmúrio atravessou o acampamento como vento em folha seca. Lampião não se moveu. Só o músculo do maxilar pulsou. "Nome", disse ele, "Chuck Baiano." O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra de moinho. Um dos cangaceiros fez o sinal da cruz. Outro murmurou, "Ave Maria." Quitéria continuou, agora com a voz embargada, mas firme. "Ele chegou de madrugada com mais uns cabras. Arrombaram a porta, derrubaram meu painho no chão, bateram nele até ele desmaiar. Disseram que era imposto da revolução, que minha filha era pagamento. Ela levou a mão ao peito como se o coração fosse saltar.
Minha menina gritava, capitão, gritava chamando por mim, e eu não pude fazer nada. A voz se quebrou num soluço seco. Ele disse que estava fazendo em seu nome. Lampião fechou os olhos por um instante. Não era tristeza, era algo mais fundo. Memória. Maria Bonita percebeu. Aproximou-se um passo, mas não disse nada. Quitéria caiu de joelhos. Pelo amor de Deus, capitão, devolva minha filha, nem que seja morta, só para eu poder enterrar. Um dos cangaceiros virou o rosto encabulado. Outro limpou os olhos com o dorso da mão, fingindo coceira. Lampião abriu os olhos devagar. Quando falou, a voz saiu baixa, mas cada palavra parecia uma bala. Eu nunca levantei arma contra a mulher. Nunca. Eu nunca toquei em moça indefesa. E ninguém usa meu nome para fazer desmantelo e fica vivo para contar história. Ele deu um passo à frente. Quitéria ergueu o rosto, tremendo. Escute bem, mainha, disse ele, usando a palavra com respeito. Se sua filha estiver viva, eu trago de volta. Se estiver morta, eu entrego esse cabra safado para o inferno com minhas próprias mãos. A mulher tentou beijar os pés dele, mas Lampião a segurou pelos ombros. Não faça isso. Quem deve sou eu. Deixei esse desmantelo crescer sem saber. Maria Bonita sentiu um aperto no peito. Sabia que aquela promessa não era só pela moça raptada. Era pela honra, pela memória da própria família dele, marcada por violência e injustiça. Um cangaceiro jovem, apelidado de Azulão, falou baixo. Capitão, esse cabra conhece nossas veredas. Se diz seu homem, deve saber dos coitos. Lampião assentiu. Pois é por isso mesmo que ele vai morrer. Quitéria enxugou as lágrimas com a barra do vestido. Ele leva as moças para uma gruta na serra. Dizem que tem mais mulher lá. Umas já nem falam mais. Maria Bonita fechou os olhos, respirando fundo. Eita, mundo sem jeito. Lampião caminhou até o centro do acampamento, onde uma mesa improvisada servia de apoio para mapas rabiscados em couro. Passou os dedos sobre as trilhas conhecidas, os caminhos de boi, as veredas secas. Serra do Umbuzeiro, murmurou um dos homens. Lugar ruim de cercar. Lampião ergueu a cabeça. Ruim para quem não conhece. Para nós, é só mais um caminho. Ele se virou para o bando. Ninguém mexe com mulher nessas terras enquanto eu estiver vivo. Ninguém mancha o nome do cangaço. E esse Chuck baiano vai aprender o preço de arengar com quem protege o sertão. Os homens assentiram em silêncio. Não havia gritos nem comemoração. Só aquela certeza pesada de que a caçada tinha começado. Ao longe, o som de um sino, vindo de uma capela esquecida pelo tempo, ecoou pelo vale. Quitéria caiu em oração, murmurando promessas. Maria Bonita colocou a mão em seu ombro. Lampião voltou a olhar o horizonte. O vento quente trouxe cheiro de poeira e sangue velho. A guerra contra coronéis e soldados podia esperar. Aquilo agora era pessoal. A notícia correu ligeira pelas veredas do sertão, espalhando-se como fogo em palha seca. Em cada feira, cada venda de beira de estrada, cada roda de viola nas noites abafadas, o nome de Chuck baiano era dito em voz baixa, quase num sussurro, como se o próprio vento pudesse levá-lo aos ouvidos errados. No acampamento, Lampião mandou chamar os coiteiros mais antigos. Homens calejados, que conheciam o sertão como a palma da mão, chegaram um a um, tirando o chapéu em respeito. Quero saber quem é esse cabra, disse o capitão sem rodeios. De onde veio, com quem anda e por que pensa que pode se esconder atrás do meu nome. Um velho chamado Anselmo, barba branca rala e olhar cansado, foi o primeiro a falar. Capitão, esse tal de Chuck não é estranho não. Já rodou por essas bandas como coiteiro de ocasião. Trazia informação, vendia mantimento, mas era cabra de olho ruim, sempre olhando para as mulheres dos outros. Maria Bonita cruzou os braços. Eu me lembro, disse ela. Um moreno baixo, sorriso torto, jeito embromado.
Anselmo assentiu. Esse mesmo, um tempo atrás, foi expulso por desrespeitar uma moça lá para as bandas de Curaçá. O pai dela quis matar ele, mas o cabra fugiu no escuro. Lampião apertou o maxilar. E agora voltou pior. Outro coiteiro mais jovem, chamado Toinho do Raso, tomou coragem. Capitão, dizem que ele anda com uns 15 cabras. Tudo desmantelado de feira, ladrão de estrada, matuto sem rumo. Gente que não presta nem para cuidar de bode. E o dinheiro? Perguntou Lampião. Ele cobra imposto dizendo que é para a revolução. Pede 1000 réis, bode, galinha, até as filhas dos homens. Toinho engoliu seco. Quem nega, apanha ou morre. Um silêncio pesado caiu sobre o acampamento. Maria Bonita passou a mão pelo rosto indignada. Cabra safado, usando a luta do povo para fazer desmantelo. Lampião caminhou alguns passos, olhando o chão, como se cada palavra cavasse mais fundo dentro dele. Ele sabe nossas rotas, disse, mais para si do que para os outros. Sabe onde o povo confia, sabe onde dói mais. Anselmo suspirou. Capitão, o pior não é o roubo, é o que ele faz depois. Ninguém falou. O velho continuou. Leva as moças para a gruta na serra. Diz que são prêmio. Quem resiste, ele manda os cabras segurarem. Depois, o velho baixou os olhos. Depois ninguém quer mais falar. Um cangaceiro conhecido como Volta Seca deu um soco na própria perna. Se eu trombo com esse filho de rapariga... Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Ainda não trombou, disse ele. Mas vai. Toinho do Raso pigarreou. Capitão, tem mais uma coisa. Fale. Ele anda dizendo que foi seu homem, que lutou ao seu lado, que o senhor autorizou. Um murmúrio indignado percorreu o bando. Mentira deslavada, rosnou um cangaceiro. Cabra abestado. Lampião permaneceu imóvel, mas seus olhos escureceram. Quem mente usando meu nome, murmurou. Cava a própria cova. Maria Bonita observava o bando. Via a raiva crescer, mas também via outra coisa. Medo. Não medo de lutar, mas medo de que o povo começasse a confundir justiça com barbaridade. Ela se aproximou de Lampião. Capitão, se o povo deixar de confiar, o cangaço perde a razão de ser. Ele assentiu lentamente. Não é só uma caça, é limpar o nome. Anselmo continuou, a voz quase sumindo. Dizem que ele guarda ouro roubado numa caixa enterrada. Usa para comprar silêncio. Tem coiteiro vendido por aí. As palavras pairaram no ar como fumaça. Lampião ergueu o olhar. Traição, é? Ninguém respondeu. Mas alguns desviaram os olhos. O capitão respirou fundo, controlando o fogo que crescia dentro dele. Quem ajuda esse cabra, ajuda o desmantelo. E quem ajuda o desmantelo, escolhe lado. Toinho coçou a cabeça nervoso. Capitão, ouvi dizer que ele pretende fugir para Pernambuco se a coisa apertar. Tem parente por lá. Lampião sorriu de lado, sem alegria. Não vai dar tempo. O vento levantou poeira, rodopiando entre as barracas. Um urubu pousou num galho seco, observando. Maria Bonita olhou para o horizonte. Quantas mulheres, Anselmo? O velho demorou a responder. Confirmadas 5. Mortas, pelo menos 3. Um silêncio pesado caiu como mortalha. Lampião fechou os olhos por um instante. 3. 3 vidas que ninguém ia devolver. 3 famílias quebradas. Quando abriu os olhos já não havia dúvida. Ele vai pagar por cada uma. Volta Seca cuspiu no chão. Capitão, e se tiver gente nossa vendida? Lampião virou-se para o bando inteiro. Então vai cair junto. Os homens assentiram, sentindo o peso das palavras. Naquele momento, a caçada deixou de ser apenas contra um criminoso. Era contra o medo, contra a mentira, contra a traição que apodrecia o sertão por dentro. E no fundo de cada um, uma certeza crescia. Quando o Lampião dizia que alguém ia morrer,
O destino já estava traçado. A partida aconteceu ainda no escuro, quando o céu era apenas um manto pesado sem estrelas e o sertão parecia prender a respiração. Os cavalos avançavam em silêncio, cascos abafados pela terra seca, enquanto o bando de Lampião deixava o acampamento sem alarde, como quem já conhecia o peso da missão. Ninguém cantava, ninguém contava causos. Até os mais faladores seguiam mudos, sentindo que aquela arrumação não era como as outras. Não se tratava de dinheiro, nem de vingança contra Coronel. Era outra coisa, era a honra. A primeira parada foi num povoado pequeno, perdido entre mandacaros e cercas tortas, nas redondezas de Uauá. As casas de taipa estavam fechadas, as portas escoradas por dentro, como se o medo tivesse virado o morador antigo. Lampião desmontou e caminhou pela rua de terra batida. Uma galinha atravessou o caminho cacarejando, única coisa viva à vista. "Oxente, parece cidade de defunto", murmurou Volta Seca. Uma porta se abriu devagar, rangendo. Um velho apareceu, o rosto marcado pelo sol e pelo medo. "Capitão", disse, a voz quase sumindo. "Sou eu", respondeu Lampião. "Não tenha medo. Quem fez desmantelo aqui?" O velho olhou para os lados antes de falar, como se as paredes pudessem escutar. Foi ele, o baiano. Chegou com os cabras de madrugada. Arrombaram as casas, levaram comida, dinheiro e 2 moças. Maria Bonita apertou o lenço no pescoço. "E ninguém reagiu?" O velho baixou a cabeça. Quem reagiu, morreu. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Lampião caminhou até uma casa com a porta quebrada. Dentro, o chão estava revirado, móveis virados, roupas espalhadas em mói pelo chão. Um retrato de casamento com moldura rachada jazia pisoteado. Ele pegou o retrato, observando o sorriso congelado do casal. "Aqui teve festa", murmurou. O velho confirmou, a voz trêmula. "Casamento da filha do seu Bento." O baiano chegou no meio da arrumação. Levou a noiva ainda de vestido. Maria Bonita levou a mão à boca. "Ave Maria." Lampião colocou o retrato de volta com cuidado. E o noivo? Tentou impedir. Levou 3 tiros. Tá enterrado atrás da igreja. O capitão saiu da casa sem dizer nada. Caminhou até a pequena capela do povoado, onde uma cruz de madeira torta marcava a sepultura recente. A terra ainda estava solta. Ele tirou o chapéu, em silêncio. "Esse cabra não tem alma", murmurou Azulão. Lampião olhou para o altar da capela. A imagem de Nossa Senhora estava caída, coberta de poeira. Um castiçal quebrado no chão. "Profanou até a casa de Deus", disse Maria Bonita. Lampião levantou a imagem com cuidado e a colocou de pé novamente. "Quem faz isso já morreu por dentro." O padre do povoado, um homem magro de batina remendada, apareceu à porta encabulado. "Capitão, perdoe a desordem. Eles entraram aqui rindo. Quebraram tudo. Disseram que Deus também devia imposto." Volta Seca cuspiu no chão. "Cabra desalmado." O padre suspirou. "Eu tentei impedir. Fui jogado no chão. Disseram que o mundo era dos fortes, que o sertão não tinha mais lei." Lampião se aproximou do altar, olhando o crucifixo torto. "Lei tem", disse ele baixo. "Só estava demorando para chegar." O padre ergueu os olhos. "O senhor vai atrás dele?" Lampião virou-se. "Já tô no rastro." Ao sair da capela, encontrou Maria Bonita observando o povoado. Algumas mulheres espiavam pelas frestas das janelas, crianças agarradas às saias. "O medo virou morador", disse ela. Lampião assentiu. "E o medo alimenta monstros." O bando seguiu viagem. O sol já queimava alto quando chegaram a outro sítio, nas proximidades de Canudos. O cheiro veio antes da visão, cheiro de fumaça velha e carne estragada. As casas estavam queimadas, cercas derrubadas, um curral vazio. "Eita peste", murmurou Azulão. No terreiro,
encontraram uma cova rasa. Um pedaço de tecido feminino escapava da terra mal coberta. Maria Bonita ajoelhou-se, afastando a terra com as mãos. O rosto da jovem apareceu, pálido, olhos fechados, um corte profundo no pescoço. Ela fechou os olhos da moça com delicadeza. "Descansa, Fulô", murmurou. Lampião permaneceu imóvel, o olhar duro como pedra. "Quantas mais?", perguntou ele. Um sobrevivente, escondido no mato, aproximou-se devagar. "Foram 3 aqui. Levaram 2 vivas." "Para onde?" "Serra do Umbuzeiro. Dizem que é lá que ele guarda as moças." Como bicho preso, Volta Seca apertou o rifle. "Eu vou fazer esse cabra engolir cada lágrima." Lampião levantou a mão. "Num é com raiva que se vence caça, é com paciência." O homem continuou. "Capitão, ele diz que o senhor autorizou. O povo acredita e ninguém reage." As palavras pesaram mais que chumbo. Lampião virou-se para o bando. "Escutem bem. O nome da gente é a única coisa que o povo tem para confiar. Se esse cabra sujar isso, o sertão vira terra sem lei." Maria Bonita se aproximou. "Então não é só vingança, capitão. É limpeza." O vento soprou quente, levantando poeira sobre as covas recentes. Um bando de urubus levantou voo, arrodeando o céu em círculos lentos. O bando montou novamente. Ninguém falava. Cada um carregava no peito o peso das histórias, dos corpos, das lágrimas. O rastro de sangue estava fresco. E quanto mais avançavam, mais claro ficava que não estavam apenas seguindo um criminoso, estavam atravessando um sertão ferido. Ao longe, a Serra do Umbuzeiro surgia no horizonte, escura e silenciosa, como um segredo guardado há tempo demais. Lampião apertou as rédeas. "É lá que esse desmantelo vai acabar." A Serra do Umbuzeiro surgia cada vez maior no horizonte, um amontoado de pedras escuras que pareciam vigiar o sertão com olhos antigos. O bando avançava em silêncio, desviando de veredas secas e trilhas de cabras, atentos a cada sinal do caminho. Lampião sabia que, quanto mais perto chegavam, mais perigoso ficava. Não era só o inimigo que espreitava, era a dúvida. O sol já começava a descer quando decidiram parar numa fazenda abandonada, perto de um olho d'água quase seco. O lugar tinha sido coito antigo, usado anos antes, e ainda oferecia alguma cobertura. Os homens soltaram os cavalos, enquanto Maria Bonita acendeu o fogo com gravetos finos. "Capitão", disse Azulão aproximando-se, "tem pegada fresca mais abaixo da vereda. Não é de hoje cedo, não. Talvez de ontem." Lampião agachou-se para observar o chão. Marcas de cascos profundas indicavam peso extra, e havia algo mais, a marca irregular de um cavalo mancando. "Carga roubada", murmurou. "Gente armada." Volta Seca coçou o queixo. "Eles passaram por aqui sabendo que a gente vinha?" Lampião não respondeu de imediato, apenas passou a mão sobre a terra, sentindo a aspereza. Ninguém foge para onde sabe que vai ser seguido, a menos que queira ser seguido. As palavras ficaram no ar como fumaça. Maria Bonita ergueu o olhar do fogo. "Tá dizendo que é emboscada?" "Tô dizendo que alguém contou nossos passos." O silêncio caiu pesado. Um cangaceiro chamado Sabiá deu um passo atrás, encabulado. "Capitão, o senhor acha que tem traidor?" Lampião ergueu os olhos frios. "Não acho. Tenho certeza." O crepitar do fogo pareceu mais alto. Ninguém ousou falar. Naquela noite, o bando comeu em silêncio. A buchada desceu amarga. Até o café parecia sem gosto. O sertão ao redor sussurrava com o vento, como se levasse segredos entre os espinhos. Mais tarde, um homem surgiu na escuridão, mãos erguidas. Era um coiteiro conhecido, Zé Pequeno, que já ajudara o bando em outras ocasiões. "Capitão", disse ofegante, "eu preciso falar." Lampião fez sinal para que se aproximasse. "Fale." Zé Pequeno olhou para os lados nervoso. "O baiano, ele tem gente vendida, tem matuto que está ajudando ele por medo e por dinheiro." Volta Seca rosnou.
cabra vendido por troco de pinga. Zé Pequeno balançou a cabeça. Não é só pinga, não. Ouro. Ele tem ouro enterrado. Diz que é de fazenda saqueada. Compra silêncio. Compra informação. Lampião permaneceu imóvel. Nome, disse ele. O coiteiro hesitou. Capitão, se eu disser, eu morro. Maria Bonita se aproximou, firme. E se não disser, mais mulher morre. Zé Pequeno fechou os olhos. Tem um homem, coiteiro antigo, que anda sumido do seu convívio. Ele anda levando mantimento para o baiano e contando por onde o bando passa. Um murmúrio atravessou os cangaceiros. Lampião respirou fundo. Quem? Zé Pequeno engoliu seco. Raimundo do Angico. O nome caiu como pedra no meio do grupo. Não pode ser, murmurou Azulão. Raimundo ajudou a gente em Canindé. Deu abrigo. Volta Seca cuspiu no chão. Quem vende informação, vende até a mãe. Lampião não demonstrou surpresa. Apenas tristeza contida. Eu confiei naquele cabra. Maria Bonita observou o capitão. Sabia que para ele, confiança era coisa rara, dada a poucos. Capitão, talvez ele foi ameaçado, disse ela. Lampião balançou a cabeça. Quem escolhe lado, escolhe destino. O vento soprou mais forte, levantando poeira. Zé Pequeno continuou. Eu vi ele ontem, levando carne seca e munição. Foi pela vereda do Umbuzeiro. Se avexe não, capitão. Ele não viu eu. Lampião assentiu. Fez bem em vir. O coiteiro hesitou. Eu posso ir? Pode, respondeu Lampião. E fique longe desse desmantelo. O homem sumiu na escuridão, tão silencioso quanto havia chegado. O bando permaneceu em silêncio. Capitão, e agora? Perguntou Sabiá. Lampião levantou-se devagar. Agora a caça mudou. Ele caminhou até a beira do acampamento, olhando a escuridão da serra. Não se enfrenta monstros sem limpar o caminho primeiro. Maria Bonita se aproximou. Vai atrás do Raimundo. Antes de chegar no baiano, eu vou saber quem está vendendo o sertão. Ela colocou a mão no braço dele. Isso vai doer. Lampião olhou para ela. Mais que ver mulher enterrada sem nome? Ela não respondeu. O fogo estalou atrás deles. Os homens evitavam se encarar. A palavra traição pairava no ar como maldição. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Cada estalo no mato parecia passo de inimigo. Cada sombra parecia emboscada. E pela primeira vez desde que a caçada começou, o perigo não vinha só do vilão escondido na serra. Vinha de dentro. O bando retomou a marcha antes mesmo do céu clarear, quando a caatinga ainda estava envolta naquele silêncio pesado que antecede o calor do dia. O ar era seco, cortante, e cada respiração parecia trazer poeira para dentro do peito. Lampião seguia à frente, atento a cada detalhe do terreno, como quem conversa em segredo com a própria terra. A trilha estreita serpenteava entre pedras e arbustos retorcidos. Era caminho de cabra, não de cavalo. Ainda assim, as marcas frescas no chão confirmavam que homens armados haviam passado por ali. Eles querem que a gente siga, murmurou Maria Bonita, observando o rastro. Lampião assentiu, sem diminuir o passo. E vão achar que a gente caiu na armadilha. Volta Seca cuspiu de lado. E a gente não caiu? Lampião respondeu sem olhar para trás. Só cai quem não sabe onde pisa. O sol começou a nascer por trás das pedras da serra, tingindo o céu de um vermelho opaco. O calor ainda não tinha chegado, mas já se sentia no ar aquela promessa de sufoco que o sertão conhecia bem. Azulão levantou a mão, sinalizando parada. Capitão! Silêncio demais. Todos pararam. Nem passarinho, nem vento, nem o zumbido das abelhas que costumavam rondar os mandacaros. Lampião desceu do cavalo devagar, observando os arredores. O instinto gritava. Aquilo não era silêncio de paz, era silêncio de espera.
Um estalo seco ecoou entre as pedras. "Corra!" gritou alguém. O primeiro disparo veio do alto, ricocheteando nas rochas e levantando poeira ao lado de Maria Bonita. O segundo atingiu o chão perto de Azulão. "Emboscada!" berrou Volta Seca. Homens surgiram entre as pedras, camuflados com mantas da cor da terra, rifles apontados. O som dos tiros ecoou pela serra como trovão seco. Lampião puxou Maria Bonita para trás de uma rocha. "Fique abaixada!" Os cangaceiros reagiram rápido, procurando cobertura entre pedras e arbustos. O ar encheu-se de pólvora e gritos. "Cabras safados!" rosnou Volta Seca, disparando em direção ao alto. Azulão tentou avançar para a melhor posição, mas um tiro o atingiu no peito. Ele caiu de joelhos, o rifle escorregando das mãos. "Capitão!" murmurou, antes de tombar na terra. Maria Bonita levou a mão à boca, os olhos marejados. Lampião apertou o punho com tanta força que as unhas cravaram na pele. "Não recua!" gritou ele. "Ah, segura a posição!" Outro cangaceiro, chamado Ligeiro, tentou flanquear a posição inimiga, mas um disparo certeiro o atingiu no ombro. Ele caiu rolando entre as pedras, gemendo. "Tô lascado!" murmurou. Maria Bonita rastejou até ele, arrastando-o para trás de uma rocha. "Se avexe não, cabra! Não é tua hora!" Lampião observava os pontos de tiro. Não era ataque desorganizado. Era armadilha bem pensada. "Eles sabiam o caminho", murmurou. Volta Seca gritou entre os disparos. "Capitão!" Tão recuando. De fato, os homens que atiravam começaram a desaparecer entre as pedras, como sombras se dissolvendo na serra. Alguns tiros ainda ecoaram, mas logo o silêncio voltou. Pesado, sufocante. O cheiro de pólvora pairava no ar. Lampião levantou-se devagar, rifle em punho, observando o terreno. Nenhum corpo inimigo, nenhuma pista clara. Apenas o eco da emboscada e a terra marcada por sangue. Maria Bonita estava ajoelhada ao lado de Azulão. Fechou os olhos do rapaz com delicadeza. "Descansa, bichinho", murmurou. Volta Seca aproximou-se, o rosto duro. 2 mortos, e eles sumiram como alma penada. Lampião olhou ao redor, os olhos escurecidos. Não vieram para matar todos, vieram para avisar. Ligeiro, ainda ferido, tentou se erguer. "Avisar o quê, capitão?" Lampião respondeu a voz baixa. "Que sabem onde a gente pisa. Que tão um passo na frente." O vento voltou a soprar, arrastando poeira entre as pedras. Ao longe, um corvo grasnou, quebrando o silêncio. Maria Bonita se levantou, limpando as mãos sujas de sangue no vestido. "Raimundo", Lampião assentiu. "Só quem conhece nossas veredas podia guiar essa emboscada." Volta Seca socou uma pedra, furioso. "Cabra desgraçado! Vender o próprio sertão!" Lampião caminhou até o alto de uma rocha, olhando a serra adiante. O caminho continuava, tortuoso, escondendo perigos. "Eles querem cansar a gente", disse. "Querem tirar homem, quebrar espírito." Ele se virou para o bando. "Mas quem mexe com cangaço não sabe o que é peia de verdade." Os homens assentiram, mesmo com o peso das perdas. Maria Bonita colocou a mão no braço de Lampião. "Capitão, o baiano tá com medo. Só quem tem medo arma emboscada." Lampião olhou para o horizonte, onde a serra se erguia sombria. Medo e covardia. Ele voltou-se para os homens. "Enterrem os nossos, com respeito." O bando cavou 2 covas rasas entre pedras, sob o sol que agora queimava sem piedade. Azulão e outro cangaceiro foram deitados na terra, envoltos em seus próprios gibões. Volta Seca tirou o chapéu. Num era dia deles, mas morreram como homem. Lampião permaneceu em silêncio por um longo instante. Cada gota de sangue derramada aqui. O baiano vai pagar. A terra cobriu os corpos. O vento espalhou poeira sobre as covas, como se o sertão tentasse esconder a dor. Quando montaram novamente, ninguém olhou para trás.
A emboscada não tinha quebrado o bando, tinha transformado a caçada em algo ainda mais pessoal. E dali em diante não era mais só justiça, era acerto de contas. O sol já descia pesado sobre a serra quando o bando alcançou um trecho de vereda estreita que levava a um pequeno vale cercado por pedras altas. O lugar era conhecido entre os coiteiros como passagem segura, usada por tropeiros e vaqueiros que conheciam os atalhos da região. Lampião parou o cavalo e observou o terreno com atenção. "Aqui", murmurou. "Se Raimundo passou, deixou rastro." Volta Seca desmontou primeiro, examinando o chão. "Pegada fresca e buraco de cinza", disse, apontando para o resto de uma fogueira recente. Ele parou aqui. Maria Bonita aproximou-se, os olhos atentos. Num fugiu com pressa. Estava esperando alguém. Lampião assentiu. Ou estava sendo esperado. O silêncio voltou a pesar. Os homens se entreolharam, desconfiados até da própria sombra. A traição tinha esse poder. Rachava confiança como terra seca no verão. Sabiá, que vinha atrás, assobiou baixo. "Capitão, tem cavalo amarrado ali atrás da pedra." Todos se voltaram. Atrás de um lajedo, um cavalo magro, com a sela ainda presa, mastigava um resto de capim seco. Era animal conhecido, marcado com ferro antigo. Volta Seca cuspiu no chão. "É dele!" Lampião caminhou até o cavalo, passando a mão pelo pescoço suado do animal. O bicho relinchou baixo, inquieto. "Não foi longe", disse o capitão. Um barulho de pedra rolando ecoou mais acima. "Apareça, Raimundo", disse Lampião, sem erguer a voz. "Não faça eu lhe caçar como se fosse bicho." Por um instante, só o vento respondeu. Depois, uma figura surgiu lentamente entre as pedras. Raimundo do Angico, magro, barba rala, olhos fundos de quem não dormia há dias. Ele desceu com as mãos erguidas. "Capitão", disse, a voz tremendo, "eu posso explicar." Volta Seca avançou, rifle em punho. "Explicar o quê, cabra safado? Quantas mulheres tu ajudou a levar?" Lampião ergueu a mão, contendo o avanço. "Deixe ele falar." Raimundo olhou para Maria Bonita, depois para o chão. "Eu não tive escolha." Um murmúrio de desprezo percorreu o bando. "Escolha todo homem tem", disse Maria Bonita. Raimundo engoliu seco. "O baiano, ele ameaçou minha família, disse que ia levar minha filha. Disse que ia fazer com ela o que fez com as outras." O silêncio caiu como pancada. Lampião observava sem piscar. "E tu acreditou que ajudando ele ia salvar tua menina?" Raimundo chorou, o rosto contorcido. "Eu só queria ganhar tempo. Capitão, eu ia avisar o senhor. Juro." Volta Seca riu seco. "Avisar quando? Depois que ele levasse mais 3? Raimundo caiu de joelhos. "Eu errei. Eu sei que errei. Mas não sou homem ruim." Maria Bonita olhou para Lampião. Sabia o peso daquela decisão. O sertão inteiro observava, mesmo sem estar presente. Lampião caminhou devagar até Raimundo. O homem tremia como vara verde. "Tu sabe o que acontece com quem vende informação no cangaço", disse o capitão, a voz baixa. Raimundo fechou os olhos. "Sei. Tu sabe que cada moça levada, cada homem morto, tem um pedaço da tua escolha." As lágrimas escorreram pelo rosto do coiteiro. "Eu não queria. Eu juro." Lampião se agachou, ficando à altura dele. "O sertão é duro, Raimundo. A gente escolhe errado. E o erro mata a gente." Volta Seca apertou o rifle. "Capitão, esse cabra merece peia." O bando aguardava. Ninguém respirava direito. Maria Bonita falou firme. "E a filha dele? Se a gente matar o pai, quem protege a menina?" Lampião ficou em silêncio. O vento soprou quente, levantando poeira entre as pedras. Raimundo ergueu os olhos, desesperado. "Capitão, eu aceito o castigo, mas não deixe minha menina nas mãos daquele cabra." Lampião se levantou devagar. "Teu castigo já começou quando tu escolheu o medo." Ele se virou para o bando. "Amarre.
2 cangaceiros avançaram, prendendo as mãos de Raimundo. Volta Seca franziu o senho. Vai levar com a gente? Lampião assentiu. Ele vai guiar a gente até o baiano e vai ver com os próprios olhos o que ajudou a causar. Raimundo soluçou. Capitão, eu... Não fale, interrompeu Lampião. Agora tu escuta. Maria Bonita observou o capitão. Não era perdão, era algo mais pesado. Fazer o homem carregar o peso do que fez. O bando montou novamente. Raimundo foi colocado no meio, amarrado, cabisbaixo. O caminho adiante parecia mais estreito, mais áspero. Não só pela serra, pela desconfiança que agora caminhava junto. Volta Seca aproximou-se de Maria Bonita. Tu confia nesse cabra? Ela olhou para Raimundo, depois para Lampião. Confiança num é o que ele merece. Mas o capitão quer que ele veja o preço da traição. À frente, Lampião seguia em silêncio, o olhar fixo no horizonte. A honra do cangaço não se lavava só com sangue inimigo. Às vezes, era preciso fazer o traidor viver o suficiente para entender o peso das próprias escolhas. E o sertão, testemunha muda, seguia guardando cada passo daquela caminhada. A trilha que levava à face oeste da Serra do Umbuzeiro era estreita e traiçoeira, escondida entre lajedos e moitas de jurema seca. O vento passava assobiando pelos espinhos, como se avisasse que ali ninguém chegava por acaso. Raimundo caminhava à frente, mãos amarradas, cabeça baixa, guiando o bando por veredas que só coiteiro antigo conhecia. É mais adiante, murmurou ele, sem coragem de levantar os olhos. A entrada fica escondida atrás de umas pedras grandes. Lampião não respondeu, apenas observava cada detalhe, cada sombra, cada dobra da serra. O silêncio era tão pesado que até o tilintar das esporas parecia alto demais. Volta Seca aproximou-se, cochichando. Capitão, se for armadilha... Não é, respondeu Lampião. O baiano não tem coragem de esperar a gente de frente. Maria Bonita apertou o rifle contra o peito. O cheiro do lugar já denunciava abandono e sofrimento. Mistura de fumaça velha, suor e algo mais. Algo que nenhum sertanejo confundia. Dor. Quando contornaram um paredão de pedra, a entrada da gruta apareceu. Uma fenda escura na rocha, parcialmente escondida por mandacarus secos. Não havia sentinelas, não havia som de homens. Apenas o eco do vento entrando e saindo como respiração cansada. Lampião levantou a mão, sinalizando parada. Volta Seca comigo. Os outros, cobertura. Maria Bonita deu um passo à frente. Eu vou. Lampião hesitou por um instante, mas assentiu. Entraram devagar, olhos acostumando-se à penumbra. O chão estava marcado por pegadas e restos de fogueira. Um pano rasgado pendia de uma pedra, balançando levemente. Mais adiante, um gemido baixo cortou o silêncio. Maria Bonita foi a primeira a ver. 2 mulheres estavam encostadas na parede da gruta, abraçadas uma à outra. Roupas em farrapos, olhos fundos, pele marcada por hematomas antigos e recentes. Quando viram as silhuetas armadas, se encolheram ainda mais. Não chegue, murmurou uma delas. Maria Bonita abaixou o rifle e se aproximou devagar. Se Avex não, fulô. A gente não é deles. As mulheres se entreolharam desconfiadas. Quem são vocês? Perguntou a mais velha, a voz falhando. Lampião tirou o chapéu. Eu sou Virgulino Ferreira. Lampião. O nome ecoou dentro da gruta. As 2 se entreolharam novamente, incrédulas. A mais jovem começou a chorar. Não diga o capitão de verdade. Maria Bonita ajoelhou-se ao lado delas. De verdade, bichinho. Acabou o desmantelo. As 2 mulheres se agarraram a ela, chorando como se o corpo inteiro desabasse. O som ecoou nas pedras, carregado de alívio e dor. Volta Seca virou o rosto, engolindo seco. Lampião observava o lugar. Correntes improvisadas presas à parede.
pedaços de pano servindo de amarra, um resto de comida azeda num canto. Cabra maldito, murmurou. A mais velha conseguiu falar entre soluços. Ele levou outras, umas não resistiram, morreram aqui. Ele mandou jogar lá fora. Maria Bonita fechou os olhos, respirando fundo para conter a revolta. Quantas ainda estão com ele? Perguntou Lampião. A jovem respondeu, a voz trêmula. 2. Ele levou com ele. Disse que ia fugir para Pernambuco. Disse que ninguém ia pegar. Lampião assentiu lentamente. Num vai fugir. Raimundo, parado à entrada, tremia ao ouvir os relatos. O peso da culpa parecia esmagá-lo. Eu não sabia que estava assim, murmurou. Volta Seca o empurrou contra a parede. Não sabia ou não quis saber. Maria Bonita ergueu a mão. Deixe, ele vai carregar isso para o resto da vida. As mulheres foram ajudadas a sair da gruta. A luz do sol as fez apertar os olhos, como se o mundo fosse brilhante demais depois de tanto tempo na escuridão. Uma delas, mais velha, olhou ao redor, confusa. Ele volta? Lampião respondeu firme. Não volta mais. Ela levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. Maria Bonita envolveu as duas com um xale, oferecendo água e pedaços de rapadura. Coma devagar, Fulô. Seu corpo precisa lembrar como viver. Volta Seca observava a serra ao redor. Capitão, se ele fugiu, não deve estar longe. Lampião olhou o horizonte, os olhos duros. Ele está correndo, e quem corre com medo erra caminho. A jovem que chorava ergueu os olhos. Capitão, ele falou de uma gruta menor, perto de um olho d'água. Disse que era a última parada. Lampião assentiu. Vai ser a última mesmo. Raimundo caiu de joelhos. Capitão, minha filha. Lampião o encarou. Se ela estiver viva, eu trago. Se não estiver, tu vai enterrar com as próprias mãos. O homem chorou em silêncio. O bando preparou as mulheres para o retorno, deixando 2 homens para escoltá-las até um coito seguro. O restante montou novamente. O vento soprou quente, levantando poeira e levando embora o cheiro da gruta, como se o sertão tentasse apagar a memória daquele lugar. Lampião apertou as rédeas. Agora não é mais caça. É sentença. Ao longe, a serra continuava silenciosa. Mas pela primeira vez, parecia que o sertão respirava um pouco mais leve, e no coração de cada homem do bando a certeza ardia. O fim de Chuck Baiano estava próximo. O rastro deixado por Chuck Baiano era visível para quem sabia ler o chão do sertão. Pegadas apressadas, marcas fundas de cavalo cansado, restos de fogueira apagada às pressas. O homem fugia. E quem foge com medo, comete erro atrás de erro. Lampião guiava o bando em silêncio, os olhos atentos, a mente fria. O sol queimava alto, fazendo o ar tremular sobre as pedras. O cheiro de suor, couro e pólvora velha misturava-se ao pó levantado pelos cascos. Raimundo seguia amarrado, cabisbaixo, como sombra de si mesmo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Capitão, murmurou ele, a voz rouca, ali adiante tem um olho d'água. Ele costuma parar ali. Lampião não respondeu. Apenas levantou a mão, sinalizando cautela. O lugar apareceu entre pedras baixas, uma pequena fonte de água turva, cercada por arbustos secos e marcas recentes de acampamento. Um pano rasgado preso a um galho balançava ao vento. Volta Seca desmontou e examinou o chão. Eles estão perto. A terra ainda está quente da fogueira. Maria Bonita observou as marcas. 3 cavalos e arrasto no chão. Lampião franziu o senho. Reféns. O silêncio caiu pesado. Um gemido fraco veio de trás das pedras. O bando se posicionou rapidamente, rifles apontados, avançando em meia-lua. O som do vento parecia mais alto que o próprio coração. Ao contornarem o lajedo,
A cena surgiu como pancada. Chuck Baiano estava ali, baixo, corpo atarracado, chapéu torto e sorriso sujo. Segurava uma moça pelos cabelos, o facão encostado em seu pescoço. Outra jovem, amarrada, chorava ao lado de um cavalo exausto. "Não chegue mais perto!" gritou ele, os olhos arregalados, cheios de medo e ódio. "Dou um passo e essa aqui perde a cabeça." O bando parou. O vento soprou poeira entre eles. Lampião desmontou devagar, caminhando alguns passos à frente sem levantar a arma. "Solte a moça, Baiano", disse ele, a voz firme, sem pressa. "Teu jogo acabou." Chuck riu, um som áspero. "Acabou nada. Eu tenho refém, eu tenho ouro. Posso comprar metade desse sertão." Volta Seca cuspiu no chão. "Não compra nem respeito, cabra imundo." Chuck puxou os cabelos da moça com força. Ela gritou: "Fique onde tá, capitão, ou juro por Deus que corto." Lampião parou. Seus olhos não deixavam o homem. "Tu não jura por Deus", disse ele, "porque quem faz o que tu fez já foi abandonado até pelo inferno." O sorriso de Chuck vacilou por um instante. "Eu fiz o que precisava para sobreviver", gritou ele. "O sertão é dos fortes." Maria Bonita deu um passo à frente. "Forte não é quem bate em mulher amarrada. Isso é covardia." Chuck cuspiu no chão. "Cale a boca, rapariga." O som seco de um rifle sendo engatilhado ecoou. "Volta Seca. Repete isso, cabra." Lampião levantou a mão pedindo silêncio. "Tu usou meu nome para roubar, para estuprar, para matar", disse ele. "Tu sujou o nome do cangaço." Chuck riu, nervoso. "O povo acredita em quem tem arma. Eu virei o que eles temiam." Lampião deu mais um passo. "Tu virou lixo." O vento soprou forte, levantando poeira entre os dois. Chuck apertou o facão contra o pescoço da moça. Um fio de sangue escorreu. "Eu mato!" berrou. "Eu mato e ninguém me pega." A jovem tremia, os olhos suplicando. Maria Bonita olhou para Lampião. Um leve aceno. Confiança. Lampião ergueu as mãos como se cedesse. "Tá certo", disse ele. "Solte ela e tu vai embora." O bando inteiro se moveu, surpreso. Volta Seca abriu a boca para protestar, mas o olhar de Lampião o fez calar. Chuck hesitou. "Jura?" "Jura?", respondeu Lampião sem piscar. O silêncio pesou. O vento parou. Por um segundo, a esperança brilhou nos olhos da refém. Foi quando a jovem amarrada ao lado, num impulso de desespero, se jogou contra as pernas de Chuck. "Corra!", gritou ela. O facão desviou. A refém, puxada pelos cabelos, caiu para o lado. 2 tiros ecoaram quase ao mesmo tempo. Chuck cambaleou, o sorriso torto se desfazendo. Olhou para o próprio peito, onde o sangue brotava em manchas escuras. O rifle de Lampião ainda fumegava. Volta Seca abaixou o seu também. O homem caiu de joelhos. Não era para acabar assim", murmurou. Lampião aproximou-se, os passos firmes. "Era assim." Chuck tentou rir, mas só saiu sangue. Eu só queria poder." As palavras morreram antes de terminar. Seu corpo tombou na terra seca, levantando uma pequena nuvem de poeira. O vento levou o último suspiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio do fim. Maria Bonita correu até as moças, soltando as amarras com mãos rápidas. "Se avexe não, fulô. Acabou, acabou." As duas se agarraram a ela, chorando descontroladas. Raimundo caiu de joelhos diante do corpo de Chuck, tremendo. Minha filha, murmurava. Lampião olhou para ele. "Ainda não sabemos." Volta Seca limpou o suor da testa. "Capitão, acabou mesmo?" Lampião olhou o corpo estendido na terra. Acabou. O vento soprou, levantando poeira sobre o cadáver, como se o sertão quisesse engolir aquele nome maldito. Um urubu pousou numa pedra próxima, observando. Lampião virou-se para o bando. "Enterrem ele longe das veredas. Não merece cruz, só terra."
Os homens obedeceram, arrastando o corpo para longe do olho d'água. Maria Bonita ajudava as moças a beber água, suas mãos firmes, seu olhar cheio de compaixão. O senhor é mesmo Lampião?" perguntou uma delas entre lágrimas. Ele assentiu. "Sou só um homem que não tolera covardia." Ela segurou a mão dele. "O senhor salvou a gente." Lampião não respondeu. Apenas olhou para o horizonte, onde o sol começava a cair, pintando o sertão de vermelho. O desmantelo tinha terminado, mas as marcas ficariam. O entardecer descia sobre o sertão como um manto quente, tingindo o céu de vermelho queimado, cor de sangue seco. O bando seguia em silêncio, guiando os cavalos devagar para não cansar as moças resgatadas. Cada passo levantava poeira fina que grudava na pele suada, lembrando a todos que aquele chão guardava histórias demais para serem esquecidas. As duas jovens iam envoltas em mantas ainda trêmulas, mas vivas. Uma delas, a mais nova, segurava a mão de Maria Bonita com força, como se soltar significasse voltar ao pesadelo. "Se avexe não, bichim", dizia Maria Bonita com voz baixa e firme. "Ninguém mais encosta em tu." Lampião cavalgava à frente, o olhar perdido no horizonte. O vento batia no chapéu de couro, balançando as abas como se o sertão cochichasse segredos antigos. Volta Seca aproximou o cavalo, quebrando o silêncio. "Capitão, e agora?" Lampião demorou a responder. "Agora a gente leva elas para casa. E o povo vai saber que o nome do cangaço Num é para desmantelo." Raimundo vinha logo atrás, encurvado, mãos amarradas, mas o olhar já não era de quem fugia, era de quem carregava um peso impossível de largar. "Capitão", murmurou ele, "eu não mereço viver depois do que fiz." Lampião puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar. O bando inteiro parou junto. "Merecer ou não, Num é tu que decide", disse ele. "E tu vai viver para contar ao povo o que acontece quando se vende a alma por dinheiro sujo." Raimundo abaixou a cabeça, lágrimas abrindo caminhos na poeira do rosto. "Eu aceito. Só quero encontrar minha filha." Maria Bonita lançou um olhar breve para Lampião. Ele assentiu quase imperceptivelmente. "Se ela estiver viva, tu vai ver ela", disse o capitão. "Mas vai ver também o medo que tu ajudou a espalhar." O silêncio voltou, pesado, mas necessário. A pequena vila de Lagoa do Mato surgiu no horizonte quando a noite já caía. Algumas lamparinas acesas tremeluziam nas janelas de barro, e o som distante de um sanfoneiro solitário ecoava na praça, uma tentativa fraca de normalidade em terras acostumadas ao medo. Quando o povo percebeu o bando chegando, um burburinho correu como rastilho de pólvora. "É Lampião! Vixe Maria!" Trouxeram as moças. Mainhas correram, painhos tiraram o chapéu, crianças se esconderam atrás das saias. A mãe de uma das jovens reconheceu a filha antes mesmo que o cavalo parasse. "Socorro!" gritou ela, a voz rasgando a noite. A moça deslizou do cavalo antes de alguém ajudá-la, correndo cambaleante. As duas se abraçaram no meio da rua de terra, chorando alto, sem vergonha, sem medo. O povo ao redor ficou em silêncio, alguns fazendo o sinal da cruz. A outra jovem foi levada até um casal que chorava em silêncio, mãos trêmulas tocando seu rosto como quem confirma um milagre. "Tá viva. Ave Maria, tá viva." Lampião observava sem dizer palavra. Aquela cena valia mais que qualquer moeda, mais que qualquer botim. Um velho se aproximou, chapéu na mão. "Capitão, o povo estava dizendo que o cangaço tinha virado coisa ruim, que Num tinha mais diferença entre bandido e soldado." Lampião desceu do cavalo devagar. "Quem diz isso nunca viu homem defender quem não pode se defender." O velho assentiu, os olhos marejados. "Hoje eu vi." Raimundo foi colocado no centro da praça. O povo o reconheceu. "É o guia, cabra safado.
Vendeu o povo. Ele caiu de joelhos, sem forças para sustentar o peso dos olhares. Eu piquei, disse ele, a voz quebrada. Vendi meu povo por dinheiro. Achei que ia proteger minha filha, mas trouxe desgraça. Uma mulher cuspiu no chão perto dele. Tarde demais para arrependimento. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Ele vai viver, anunciou. Vai trabalhar para reconstruir o que ajudou a destruir. Vai cavar poço, levantar cerca, ajudar quem ficou sem nada. E todo dia vai lembrar o preço da traição. O murmúrio foi geral. Alguns queriam sangue, outros justiça. Maria Bonita falou firme. Matar é fácil. Difícil é carregar a culpa. O silêncio voltou, e dessa vez foi aceitação. Raimundo chorou, não de medo, mas de quem finalmente entende. Naquela noite, o povo acendeu uma fogueira na praça. Não era festa, era agradecimento. Uma sanfona começou a tocar baixinho, uma toada antiga, dessas que falam de perda e esperança misturadas. As moças resgatadas sentaram-se entre as famílias, ainda assustadas, mas protegidas. Lampião permaneceu à margem da luz, observando. Maria Bonita se aproximou, entregando-lhe uma cuia de café. Não gosta de festa, né, capitão? Ele deu um meio sorriso. Festa é para quem tem tempo. Nós temos estrada. Ela olhou para o fogo. Hoje o povo vai dormir sem medo. Lampião assentiu. Isso basta. Antes do amanhecer, o bando já estava montado. O sertão ainda dormia, envolto no frio da madrugada. A mãe de uma das jovens correu até Lampião, segurando um pequeno embrulho. Não tenho dinheiro. Só isso, disse ela, entregando um terço de madeira simples. Lampião pegou o objeto, olhando-o por um instante. Guarde seu dinheiro. Reze por nós. Ela fez o sinal da cruz. Rezo todo dia, capitão. Maria Bonita sorriu de leve. Se avexe não, mainha. O sertão é grande, mas a justiça anda ligeiro. O bando partiu antes que o sol rompesse o horizonte. O som dos cascos ecoava baixo, como batida de tambor distante. Volta Seca olhou para trás. Capitão, acha que o povo vai lembrar? Lampião não virou. O sertão esquece nome, mas num esquece exemplo. O vento da madrugada trouxe o cheiro de terra fria e promessa de chuva distante. Atrás deles, a vila voltava à vida, desta vez sem o peso do medo. Na beira da estrada, um urubu levantou voo, como se anunciasse o fim de uma carniça antiga. Lampião ajustou o chapéu. Vamos embora. Ainda tem muito desmantelo para impedir. O bando seguiu adiante, sombras longas recortadas contra a luz que nascia. E enquanto cavalgavam rumo ao desconhecido, o sertão guardava mais uma história, não de terror, mas de justiça. Porque naquele pedaço esquecido do Brasil, o povo aprendeu que havia diferença entre o homem que impõe medo e o homem que enfrenta o medo. E essa diferença, pequena como um fio de luz no escuro, era o que separava a barbárie da esperança. O sol finalmente rompeu o horizonte, e a poeira do caminho apagou os rastros, mas não a memória.